Numa live da semana passada, alguém me perguntou por que eu tirei lá no canal Spurgeon TV todos os sermões que eram do Martyn Lloyd-Jones, né? Alguns sobre Efésios, alguns sobre Romanos e outros sermões assim variados. E eu expliquei que tirei os sermões porque recebi um e-mail da família do Martyn Lloyd-Jones, ou dos representantes da família, né, pedindo para tirar. Então eu tirei, porque como ainda é uma obra que tem, não é de domínio público, igual é a obra dos puritanos, dos Spurgeon, etc. Então você depende de quem tem o direito de deixar ou não. E nesse caso foi pedido para tirar, enfim, então eu tirei. Então as pessoas falaram se eu não podia, já que não podia recolocar aqueles sermões ou nenhum outro, né, se eu podia dar uma visão geral desses sermões, né? E sim, eu acho que é possível, né, dar uma visão que o Martyn Lloyd-Jones passou através desses sermões e dessas séries, né? E é possível a pessoa ter uma ideia geral que há, então, nessa obra. Para a gente fazer isso, eu acho que basta a gente usar a divisão que ele usou, já que quando nós pregamos em Romanos, Efésios, etc., a gente faz uma divisão diferente, né? Mas se a gente usar a divisão que ele usou, a gente acaba tendo uma visão geral que ele passou nessas séries, né, de sermões. Então a gente vai fazer isso e aos poucos a gente vai colocando uma ideia geral a respeito dessas obras, né? E a gente pode começar com o livro de Efésios, no capítulo 1, né, no verso 1, e passar uma ideia geral assim. O capítulo 1, né, o versículo 1 do capítulo 1 de Efésios é bem conhecido, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1, 1. Né? O apóstolo Paulo é uma figura central, né, no cristianismo. Ele é frequentemente capturado em uma espécie de assombro reverente quando ele contempla a profundidade e a complexidade do plano de redenção de Deus operado através de Jesus Cristo. E essa admiração não é meramente uma parte, mas eu diria que é toda ela, não é meramente passageira junto com outras, ela domina tudo que Paulo escreve. E o tema recorrente em suas epístolas é esse, especialmente na forma como ele descreve e pondera sobre as três facetas distintas dessa redenção: sua glória incompreensível, seu caráter misterioso e as imensuráveis riquezas que ela encerra. Então Paulo ele utiliza esses termos glória, mistério e riquezas com uma frequência notável, né? Enfatizando assim a magnitude e a profundidade do que Deus realizou em Cristo. E a epístola aos Efésios, em particular, se destaca entre as cartas de Paulo, as cartas paulinas, por sua abordagem e perspectiva única, né? Ela tem um jeito único perto das outras cartas. Nela, Paulo parece se elevar, transcender as preocupações outras, né, as preocupações mundanas, se colocando nos lugares celestiais, não é? Entre aspas, porque é assim que ele descreve. E essa não é apenas uma frase metafórica, né, de Paulo, ela realmente vai encapsular a visão elevada e a compreensão ampliada que Paulo tem da salvação cristã. Não simplesmente a salvação ser livre de ir
para o inferno, né? Como infelizmente alguns reduzem, né? E chegam a dizer que alguém pode viver aqui sem nenhuma das características da regeneração, da habitação do Espírito Santo, do fruto do Espírito, e ainda assim aquela pessoa é salva, né? Ou seja, como se salvação fosse realmente apenas não terminar no inferno. Então, diferentemente de outras cartas, onde Paulo pode se envolver em argumentações teológicas detalhadas ou discussões doutrinárias específicas, porque ele está respondendo controvérsias específicas, erros específicos, heresias específicas, né, que surgiam nas igrejas. A carta de Paulo aos Efésios ela é marcada por um olhar panorâmico, né, como se ele pegasse um drone assim, e fosse olhar o tudo do plano de salvação, uma visão panorâmica, um olhar panorâmico sobre a salvação, a redenção soberana, como um todo, em vez de estar focado em alguma doutrina específica por causa de alguma controvérsia ou algum desvio, né? Então o foco principal na carta não é se embrenhar em disputas teológicas, mas sim oferecer uma visão expansiva e gloriosa da obra de Deus realizada por meio de Jesus Cristo. E além disso, ao falar sobre a carta aos Romanos, por exemplo, Lutero ele caracteriza Romanos como o documento mais significativo do Novo Testamento, falando que Romanos é o Evangelho na sua forma mais pura, não é? É o Evangelho por excelência, não é? E isso é verdade, não é? Indiscutivelmente. E no que tange a clareza, a pureza da apresentação do Evangelho, a carta aos Romanos é realmente aquilo que dá a visão mais completa, não é? Mas a carta aos Efésios ela transcende até mesmo essa pureza e clareza de uma maneira diferente, alcançando um patamar de sublimidade e majestade incomparáveis com qualquer outra coisa que Paulo tenha escrito. Então a perspectiva oferecida em Efésios é uma muito mais abrangente, profunda e elevada. Então existem trechos na carta, particularmente no primeiro, no terceiro capítulo, que são de tirar o fôlego. É como se eu estivesse vendo o plano de salvação como uma visão do alto do Everest, né? E de tirar realmente o fôlego, e por causa da sua eloquência e profundidade espiritual que você não vai ter em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, e nem nas cartas de Paulo. Então, nessas passagens, Paulo está transbordando de emoção espiritual, não é? Ele parece estar sempre no limite das suas próprias do seu vocabulário humano, não é? Porque ele de vez em quando vai parar e mergulhar em um estado de adoração, louvor e gratidão intensos, não é? Então a epístola aos Efésios, com sua combinação única de visão ampla, expressão profunda e elevação espiritual, ela se estabelece como um dos textos mais sublimes e inspiradores de todo o cânon bíblico, e certamente o mais profundo. E é uma carta que não apenas informa, né? Ela, como toda a Bíblia, e ela transforma, e como ela te leva a uma sublimidade maior, ela faz isso com um impacto também maior, levando o estudante, né, ou então o leitor, a uma compreensão mais profunda e rica da grandiosa obra da redenção realizada por Deus através de Cristo, né, Jesus. E com isso é óbvio que se nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória, ao contemplar a glória de Deus na face de Cristo, e aqui nós temos a visão mais elevada, não é? Então isso é óbvio, a carta é um tremendo instrumento do Espírito Santo em nos santificar, como o lugar onde você pode ver essa glória de Deus na face de Cristo mais profundamente.
E para você apreciar a riqueza da carta, é importante, ou fundamental, ou essencial começar com uma visão abrangente dela e entender o quadro geral. É o primeiro passo e o passo fundamental para depois você captar todas as nuances e os detalhes específicos que tornam esse texto tão profundo, significativo, não é? E tão elevado, não é? Então, apenas ou meramente dividir a carta em capítulos e acreditar que isso constitui um estudo adequado seria um erro, não é? Revelador de uma falta de compreensão mais profunda do que a gente tem aqui, porque a verdadeira beleza e complexidade da carta aos Efésios só pode ser revelada quando nos aprofundamos nos detalhes, nas declarações particulares e nas palavras específicas, né? Calmamente, e é nesse mergulho minucioso que a glória e a grandiosidade da mensagem se desdobra diante dos nossos olhos. Então, o tema central da carta é introduzido desde o primeiro versículo. É uma abordagem característica de Paulo, né, do apóstolo Paulo, e ele inicia de forma direta, sem hesitação, destacando logo o cerne da mensagem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Esse é o início. Então, imediatamente, ele estabelece Deus, especificamente o Deus Pai, como foco principal da epístola, com as palavras: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê essa ênfase já de saída, né? Paulo não só inicia a sua mensagem, mas também estabelece um padrão que todo cristão deveria seguir. Esse deve ser o padrão de todos nós, né? Esse tema domina todo o resto da carta, né, da epístola, e reflete a compreensão profunda de Paulo de que tudo em nossa existência e fé se origina em Deus, é sustentado por Deus e é destinado a glorificar a Deus, ou a glorificação de Deus. Dessa maneira, Paulo nunca perde de vista esse princípio fundamental, reconhecendo e ensinando que todas as coisas vêm de Deus e são para Deus. E a sua consciência dessa verdade é tão, eu diria, tão arraigada que ela vai permear cada aspecto do ensino e vai nos lembrar constantemente de que a glória de Deus é o ponto final e o objetivo supremo de tudo o que Deus faz. E esse reconhecimento e essa centralidade de Deus são o que dão à carta aos Efésios sua profundidade e seu poder, e nos convida a uma jornada de descoberta e admiração pela majestade, graças divinas, que leve a gente àquele brado lá de Romanos 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, não é? E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, sejam dadas a ele eternamente, amém. Então a Bíblia, incontestavelmente, é mais do que um mero conjunto de escrituras. Ela é a revelação de Deus, uma janela, né, única para nós realmente conhecermos Deus. Deus se revela a nós através do poder do Espírito na sua palavra. Então, a nossa jornada de conhecimento, fé e compreensão deve invariavelmente começar com Deus e saber que toda o nosso conhecimento só está sendo conhecimento verdadeiro se ele continua centrado em Deus em cada aspecto que é revelado a nós. Esse ponto de partida é crucial. Se a gente parte do ponto errado no início, se você começa a ir na direção errada, você não tem mais, não importa quão rápido você vá ou quanto você vá, você está indo na direção errada, né? Então, isso ainda é mais fundamental em nossos dias, ser enfatizado, porque eu acho que mais do que qualquer outra época, né, a gente vive num mundo especialmente onde o egocentrismo
e a subjetividade tendem a prevalecer. As pessoas querem ter uma visão de Deus, e é o Deus delas, né? É o Deus que elas imaginam, o Deus que elas concebem, o Deus que elas vão dizer: eu não posso entender um Deus que faça isso, aquilo, eu não posso crer num Deus. Tá vendo? Ela inventa um Deus, ou ela quer encontrar Deus numa experiência subjetiva, no que ela sente, não é? Em suas experiências, e não na revelação do próprio Deus. Seria como alguém falar para mim assim: olha, eu sinto que você é assim, sinto que você é assado. Se a pessoa quer saber como eu sou, a revelação que eu faço de mim mesmo é a única coisa realmente que pode revelar quem de fato eu sou. Agora, quando nós estamos falando de um Deus infinito, que está acima, além infinitamente das nossas capacidades, mais ainda, né? Então, atualmente a igreja enfrenta desafios significativos devido a uma inclinação para o a autocentralidade, ou autocentramento, vamos dizer assim, né? Uma fixação nas experiências e desejos humanos que infelizmente desvia o foco do essencial, Deus. E o que tem reinado na igreja é o que tem reinado na cultura, que é o humanismo secular. É óbvio, o humanismo secular não coloca Deus como nada, a não ser quando é um Deus útil aquilo que é importante ao homem, não é? E a maior parte do tempo o humanismo secular nega completamente Deus. Então essa tendência de se concentrar excessivamente em nós mesmos, em nossos problemas, em nossos anseios, em nossos casamentos, em nossos dramas particulares, em nossas necessidades, nos leva a uma existência marcada por frivolidades e insatisfações e tristezas e depressões e etc. Então a Bíblia, com sua mensagem abrangente e poderosa, ela vem e busca reverter essa tendência autocentralizada. Lutero, ecoando Agostinho, define o pecado como homo incurvatus in si, ou seja, o homem que se encurvou para si mesmo, né? Então ela vem reverter, a Bíblia, essa tendência, nos conduz de volta à essência do porquê da nossa existência, e a essência da fé, não é? Que é a relação com Deus. Ela nos convida a uma humildade diante de Deus, não é? A chegar com uma mente humilde, um coração humilde. Na verdade, só o Espírito Santo pode fazer isso, nos ensinando a ver a nossa verdadeira posição no grande esquema das coisas. Nós não estamos no centro, não somos o plano, não é sobre nós, etc. Então a carta aos Efésios é um exemplo perfeito disso. Ela não apenas nos coloca frente a frente com Deus, mas também ilumina o que Deus é, o que Ele fez e continua fazendo, visando a glória e, como vai ficar claro para nós, a glória da sua graça em Cristo. Então, através das palavras do apóstolo Paulo, nós somos constantemente lembrados da glória e da grandeza de Deus, o Deus eterno, o Deus que transcende o tempo, o Deus supremo, etc. Então essa temática majestosa se manifesta nas diversas expressões usadas pelo apóstolo Paulo em todas as suas cartas, e aqui principalmente ele fala da predestinação para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele fala da revelação do mistério da vontade de Deus e de sermos feitos herança, né? Todas ideias que ressoam com o propósito e a vontade divina, determinando tudo com um propósito específico. Essas expressões nos revelam um Deus eterno e autossuficiente, que existe de eternidade a eternidade, independente e tendo a vida em si mesmo, habitando em uma glória inefável, não é? E absoluta, e não dependendo de nada da criação, já que ele existe eternamente antes de existir uma criação, como um Deus bendito, um Deus feliz, um Deus bem-aventurado, né? Então, ao nos aproximarmos
da carta aos Efésios, na verdade de toda a Bíblia como um todo, o convite é para que mudemos nossa perspectiva habitual, não é? E da nossa cultura, que é totalmente centrada no homem. E em vez de começar com um exame microscópio das nossas próprias necessidades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, dos nossos problemas, somos chamados a começar com Deus e colocar o foco em sua magnitude, na magnitude de Deus e na glória de Deus. E esse deslocamento de perspectiva não é apenas uma questão de respeito, não é? Mas uma necessidade vital para compreender verdadeiramente a mensagem e a essência do Evangelho, e para sermos de fato transformados pelo Evangelho e termos evidências de que fomos realmente regenerados pelo Espírito de Deus e somos novas criaturas, não é? E não meramente um ser humano que está tentando usar Deus para a sua agenda, a agenda centrada em si mesmo. Então, quando nós mergulhamos na carta aos Efésios, nós somos conduzidos pela mão experiente, talvez a mão mais experiente que já teve na Terra, sem ser Cristo, que é a mão do apóstolo Paulo, numa jornada que promete revelar a glória e majestade divinas. E essa experiência, ela evoca uma sensação de reverência, de solenidade, semelhante à voz que um dia falou com Moisés na sarça ardente e instruiu ele a reconhecer a santidade daquele lugar por causa da presença de Deus e tirar as sandálias dos seus pés, não é? E é assim que nós devemos nos aproximar dessa verdade, da revelação de Deus. Ao nos aproximarmos de estudarmos, por exemplo, Efésios, qualquer porção das Escrituras, né, nós sentimos essa mesma sacralidade, uma presença que nos exorta a proceder com humildade e temor, cientes de que estamos na presença de algo infinito, grandioso e divino. Então a carta nos coloca imediatamente diante da soberania de Deus, um tema que vai ressoar através de toda a Escritura, que ressoa, né? Mas que talvez não seja tão frequentemente contemplado, infelizmente, nos nossos dias como deveria. E um monte de, não o mundo, mas um monte de gente que se diz cristã tem um monte de dificuldades com aquilo que mostra esse Deus sublime que é a sua soberania. Então as grandes palavras, expressões que definem a doutrina e a teologia cristã, a glória, a grandeza, a majestade e soberania de Deus, você vê que elas eram o deleite dos nossos antepassados, né, dos reformadores, dos puritanos, não é? E eles encontravam um prazer profundo em refletir sobre esses atributos divinos, algo que a gente tem feito aqui, né, no canal, às vezes em algumas lives. Há uma série que a gente está fazendo que se chama O Profundidade, que é olhar rapidamente, né, cada vez que a gente volta para um desses atributos. Então é algo que frequentemente se perde na abordagem centrada no homem dos nossos tempos. As pessoas querem saber o que Deus tem para fazer para elas, como Ele vai mudar a situação delas, o que elas vão ganhar e como elas vão resolver as coisas se elas se aproximarem de Deus. Isso é uma abordagem falsa de um evangelho falso. O apóstolo Paulo, então, desde o início da sua missão, ele entendeu claramente esse ponto. Ele se identifica como o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, destacando que seu chamado não foi uma escolha pessoal dele. Eu sinto que fui chamado para ser apóstolo. Nem foi uma nomeação eclesiástica da igreja. A igreja escolheu ele para ser apóstolo, mas é um ato de designação divina, como Deus escolheu os outros apóstolos para trazer a revelação final, que é o Novo Testamento. Os cachorros estão latindo aqui. Então essa ênfase na soberania de Deus é um tema recorrente nas cartas de Paulo, como por exemplo na carta aos Gálatas, onde Paulo declara ter sido separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Então, conforme nós avançamos no estudo de Efésios, por exemplo, a soberania de Deus brilha com uma glória constante, né, que vai fluindo, vai brilhando
cada vez mais, de maneira mais resplandecente. E a gente vê que foi Deus quem em Cristo escolheu cada cristão e não só separou Paulo para ser apóstolo. Deus quem nos predestinou. A salvação, de acordo com Efésios e com toda a Bíblia, mas a gente está olhando aqui Efésios, não é um acaso, nem o resultado de esforços humanos, escolhas humanas. A escolha humana sempre é penúltima, sempre é resultado de algo que Deus fez soberanamente, decisivamente. Mas, em vez de ser o resultado, então, de esforços humanos, é o resultado de um plano divino meticulosamente orquestrado, né? Antes da fundação do mundo. Todas essas são ações de um Deus que opera segundo o conselho de sua própria vontade, como Paulo vai dizer no versículo 11 desse primeiro capítulo. Ele faz todas as coisas segundo o beneplácito, né, da sua vontade. Então a carta não é apenas um texto, é um convite, né, a carta aos Efésios. Não é só um texto que a gente estuda, mas é um convite para reconhecer a centralidade e a supremacia de Deus em todas as coisas. É um lembrete de que a nossa jornada de fé começa e termina com a vontade soberana de Deus. Um princípio que deve sempre orientar nossa compreensão prática da vida diante de Deus e da vida que glorifica a Deus. Então, na carta aos Efésios, nós somos consistentemente encorajados a adotar uma perspectiva teocêntrica em nossa contemplação da salvação e de todas as coisas, de todos os aspectos da nossa vida, em vez de começar com a nossa própria existência e então ascendermos até Deus. Nós somos instruídos a fazer o oposto exatamente do humanismo secular, da nossa cultura e de que grande parte da igreja faz hoje. Nós somos instruídos a inverter esse processo. Devemos começar com a soberania de Deus e, a partir dessa altura, descer até a nossa própria realidade humana. Então, ao longo da carta aos Efésios, Paulo enfatiza que a salvação não é apenas divina em um sentido amplo, geral, mas também especificamente moldada e dirigida por Deus em todos os seus pontos. Por exemplo, no capítulo 3, Paulo aborda um tema central, a revelação do mistério divino. Ele foi encarregado como apóstolo de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos passados esteve oculto em Deus. E esse mistério agora é revelado, é que os gentios são co-herdeiros com Cristo, uma verdade que não foi revelada nas eras passadas, mas agora é conhecida pelos santos, e apóstolos e profetas através do Espírito Santo. Ou seja, o plano soberano de Deus escolheu homens de todas as línguas, tribos, nações. E esse conceito vai sublinhar a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo o tempo e a história. Então, refletindo sobre o Velho Testamento, nós podemos nos perguntar por que séculos se passaram, por exemplo, antes da vinda de Jesus ao mundo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo ele veio. Agora, por que era o tempo certo? É porque essa era a vontade soberana de Deus. Por que foi há 2000 anos? Por que não foi hoje? Você podia pensar que Jesus vir hoje seria interessante com toda a nossa tecnologia e imagens, a gente ia ter registros, mas Deus determinou a época exata, o momento exato. E porque apenas os israelitas receberam durante séculos os oráculos de Deus? Por que também não os babilônios? Por que não os egípcios? Por que essas nações foram deixadas em seu pecado e escuridão? Você vê, Deus não deve a salvação ou a revelação de quem Ele é a nenhum pecador. Não é Deus tinha que revelar, não só Israel tinha que revelar a verdade dele aos egípcios, aos babilônios, aos assírios. Não, Deus não tem que revelar nada. Ele faz isso soberanamente. Ele determina o tempo, quando, quem. Então a resposta reside na soberania de Deus sobre o tempo e a soberania de Deus sobre a história. Deus, em sua sabedoria infinita, escolhe os momentos precisos para a revelação e a realização dos seus planos. Ele não só determina os seus planos, mas o tempo, enfim. Essa soberania é uma fonte, é óbvio, de conforto e segurança, especialmente em tempos turbulentos,
ou quando você vê não só o mundo em turbulência, mas a igreja em decadência, isso é a fonte de esperança total. Saber que Deus reina supremo, que Ele é o Senhor soberano do universo, da história. Isso nos oferece uma base sólida em meio à incerteza de todas as outras coisas. Então essa soberania divina é enfatizada desde o início na carta aos Efésios, e ela vai permear todo o conteúdo da carta. E no Salmo 2, por exemplo, é retratado um Deus que estabelece seu Filho sobre o santo monte de Sião, apesar da rebelião e do ódio dos povos. Eventualmente todos os inimigos de Deus se submeterão a ele, e Cristo será tudo em todos. Então a epístola aos Efésios, ela vai destacar a soberania de Deus como uma das doutrinas, como a doutrina fundamental da fé cristã. Uma verdade que é crucial para você entender a verdade de Deus plenamente, a fé evangélica, cristã e nossa relação com Deus. Ela não é uma doutrina importante, mas não essencial, como às vezes até alguns que pregam ela dizem, não é? Então, no coração da epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ele aprofunda a discussão sobre um dos temas centrais e mais intrigantes da carta: o mistério de Deus, sua imensurável grandeza e a soberania absoluta que ele exerce. Ele não só é soberano, ele exerce em cada minúcia do seu universo a sua soberania. Então a palavra mistério, entre aspas, aparece com uma notável frequência na carta, né? Então acho que 6 vezes exatamente. Então essa recorrência enfatiza a importância do tema e a necessidade de abordar ele com um senso de reverência, de humildade, né? Paulo está nos levando a uma reflexão profunda sobre como Deus interage conosco, sobre a natureza insondável da sua vontade. E Paulo destaca isso logo no primeiro capítulo, citando, descobrindo-nos, como a gente disse, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Você vê, descobrindo o mistério da vontade dele, segundo o beneplácito dele, que ele propôs nele mesmo. Não tem nada a ver com ninguém, né? Como Paulo diz em Romanos 11, quem foi seu conselheiro? Não, todas as coisas Deus determinou, decidiu, não é? Segundo a sua vontade, segundo o beneplácito que ele propôs nele mesmo, na eternidade. E essa passagem então nos convida a questionar nossa compreensão dessas verdades profundas que Deus revelou em seu Filho. E muitas vezes nós podemos cair na armadilha de acreditar que compreendemos totalmente os caminhos de Deus com o nosso intelecto limitado. No entanto, Paulo vai nos advertir contra essa presunção, essa arrogância, e às vezes até querer julgar, não é, o que é bom e o que não é naquilo que Deus revelou. Isso é arrogância ao extremo. Então a mente e a vontade de Deus em sua essência estão além do escopo do entendimento humano. Tentar compreender completamente os desígnios divinos é um esforço fadado ao fracasso. Nós estamos limitados ao que ele revelou, não é? E não vamos além, mas também não vamos ficar aquém e dizer que o que ele revelou é um mistério. O que ele revelou é o que está revelado para nós, não é? Então há mistérios na fé cristã, não é? Por exemplo, Paulo diz assim: grande é o mistério da piedade. Ou seja, Deus, o Deus eterno, se tornar um homem, isso é verdade, mas há grande mistério nisso para nós, compreendermos exatamente como isso se dá, não é? Que desafia a capacidade da compreensão humana. E aqueles que se aventuram a decifrar completamente os planos e propósitos de Deus e aquilo que ele não revelou, podem se encontrar perdidos em um labirinto de confusão e desespero. Ou aqueles que querem julgar Deus segundo as suas mentes e dizer como Deus deve ser e o que é bom ou não no que ele revelou de si mesmo. É algo diabólico, e às vezes muito da igreja tenta fazer isso. Então tal empreendimento só vai levar
a frustração, mas também o distanciamento da verdadeira fé e o desenvolvimento, como acontece com muitos, de um ressentimento contra Deus. Ele vai dizer que crê no Deus, mas no que ele inventou. O Deus verdadeiro, ele não consegue entender que a doutrina tal não pode, ou seja, ele tem um ressentimento contra o Deus verdadeiro. Então é fundamental reconhecer que, enquanto seres finitos, imperfeitos, nossa capacidade de entender as coisas infinitas e eternas é limitada. Então, o mistério da sua vontade, como Paulo diz, é um lembrete de que há aspectos da divindade e do plano divino, da sua vontade, que estão além do nosso alcance. Então, assim, a carta aos Efésios nos chama a abordar as verdades divinas com muita humildade, reconhecendo nossas limitações, nos inclinando diante de Deus, tirando as sandálias dos nossos pés porque estamos pisando num terreno sagrado e aceitando a grandiosidade dos mistérios de Deus com fé e reverência, e abraçando tudo que Ele revelou, sem achar que nós podemos com nossas mentes julgar, não é? Como Paulo diz em Romanos 9 para alguém questionando Deus, diz: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Pode o barro dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Então, quando confrontados com aspectos da fé que parecem desafiar nosso senso até de justiça caído ou compreensão, é prudente a gente lembrar a lição de Jó, que diante da imensidão do mistério divino falou coisas, mas finalmente, depois que Deus o questionou, não é, ele optou por colocar a mão na boca e disse: não falarei mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Então, questionar a justiça de Deus ou resistir ao mistério de suas ações é como questionar os próprios fundamentos da fé cristã. Então, para o verdadeiro crente, né, o verdadeiro filho de Deus, não existe nada mais fascinante, mais cativante ou mais glorioso do que a contemplação dos mistérios de Deus. E este é um chamado para abordar esses temas com uma perspectiva e uma expectativa divina, prontos para explorar mais profundamente os mistérios da fé que Deus revelou a nós em Cristo. Então, a jornada cristã, ela é caracterizada por um constante avanço e descoberta e crescimento espiritual à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que nós caminhamos na fé, nós podemos pensar que compreendemos todos os seus aspectos, mas a gente logo descobre novos horizontes, novas profundezas que não havíamos percebido antes, não é? Ou seja, é a mesma verdade cada vez mais profunda, e é como se a cada curva no caminho um novo aspecto da glória, magnificência, grandiosidade de Deus se revelasse, nos impulsionando para frente em nossa jornada espiritual. Ou seja, como Paulo diz, nós contemplamos mais a glória de Deus na face de Cristo e somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Então Paulo, ele fala sobre as riquezas da sua graça, destacando o glorioso mistério que Deus escolheu nos revelar por meio do seu Santo Espírito, do Espírito Santo. No entanto, é crucial que nunca presumamos que somos capazes de entender completamente ou esgotar, não é, a esses mistérios. Então a intenção não é apenas enriquecer nosso conhecimento intelectual. Na verdade, esse não é o propósito de modo nenhum, o nosso conhecimento intelectual sobre Deus, mas desvendar o mistério de seus caminhos, né, de forma que possamos vê-lo, adorá-lo, o amor dele nos constranger e reconhecer nossa própria ignorância, pequenez e fragilidade e total dependência da sua graça soberana e da sua vontade soberana. E em face do mistério da vontade divina, nós devemos expressar nossa gratidão e adoração, reconhecendo que há aspectos da divindade que estão além do alcance
do entendimento humano. Portanto, ao nos aproximarmos desses grandes temas que Paulo vai trazer na carta aos Efésios, a gente precisa estar cheios de um sentimento de adoração e um senso de maravilha, prontos para mergulhar mais profundamente nos mistérios revelados e ainda por ser revelados a nós por Deus na sua palavra, apenas, né? Somente. E nessa abordagem humilde e reverente, é nessa abordagem que a gente encontra a verdadeira essência do Evangelho e também da vida cristã que é forjada pelo Evangelho, que é uma jornada então de contínua descoberta, admiração, adoração diante do infinito, glorioso, soberano e misterioso Deus eterno. Então, a carta aos Efésios, com uma frequência enorme, nos apresenta ao tema da graça de Deus, mencionando várias vezes, 13 vezes ao longo do texto. E Paulo não somente enfatiza essa palavra, mas ele vai tecer ela em cada aspecto da carta. Então, logo no início, no versículo 2, ele vai destacar a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, a carta é, em grande parte, uma exploração profunda e detalhada da magnífica graça de Deus oferecida ao homem, não é? Por escolha soberana de Deus, uma graça que proporciona salvação, redenção, transformação, enfim, todas as coisas. Então, quando Paulo fala da graça de Deus, ele vai além, referindo-se às riquezas da sua graça. Ele não fala só da graça de Deus, mas as riquezas da sua graça, ressaltando não apenas a graça em si, mas a sua completa abundância, sua opulência, né? No que ela é e na revelação do que ela é. Então, a ideia de as riquezas da sua graça é um tema que vai ser recorrente, enfatizado de maneira singular nessa carta. E Paulo celebra o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Deus e o Pai, que nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É uma imagem que nos convida a contemplar a plenitude, a soberania, a generosidade e a vastidão da graça divina. Todas as bênçãos espirituais. Se nós compararmos com o nosso interesse humano por tesouros e riquezas materiais, a analogia se torna ainda mais clara, né, para nós. Então, assim como as pessoas se encantam com a beleza e o valor de joias e pérolas e riquezas milenares, às vezes, em museus, né? E formam filas e pagam pela oportunidade de olhar pelo menos uma vez uma coroa, um quadro de Leonardo da Vinci, enfim, de vislumbrar pelo menos uma vez na vida essas maravilhas. Nós deveríamos, com muito mais razão e de maneira muito mais profunda, estar ansiosos para explorar e entender as riquezas infinitas da graça de Deus. Esse deve ser o desejo dominante do coração do Filho de Deus. Esse desejo de descobrir e apreciar as riquezas espirituais deveriam ser ainda mais intensos do que o fascínio que você vê no mundo por tesouros materiais. É como Davi disse, são mais desejáveis do que o ouro, os teus mandamentos, a tua palavra, né? Do que o ouro puro, do que o ouro fino, são mais doces do que o mel. Portanto, o principal objetivo da carta aos Efésios é nos conduzir a um entendimento mais profundo dessas abundantes riquezas da graça de Deus em seu Filho. E a carta nos convida a entrar, a olhar, a captar um vislumbre dessa riqueza superabundante e sermos transformados por essa visão. Tudo isso emanando de Deus, o Pai, que reina supremo sobre tudo, fazendo toda a sua vontade, centrada em seu Filho, pelo Espírito Santo, para a sua glória. Então a mensagem é clara. A verdadeira riqueza
a verdadeira preciosidade reside na graça divina, que é um tesouro espiritual incomensurável, não é? Que supera qualquer valor de qualquer coisa que você possa chamar no mundo de algo maravilhoso. E depois, ao se aprofundar na mensagem das cartas de Paulo e de fato em toda a Bíblia, nós encontramos uma constante que se destaca como fundamental: Cristo. É tudo sobre Ele, não é? No coração do Pai, no plano do Pai, é tudo sobre Cristo. E essa ênfase é ressaltada logo então no início da carta, onde Paulo nos saúda com a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então a frequência com que o nome de Jesus Cristo aparece e a reverência com que Paulo trata o nome cada vez que ele aparece são indicativos da sua centralidade e importância no coração de Deus, no coração do Evangelho, e deve ser no nosso coração também, né? Tudo ser sobre ele. Então Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, reforçando que sua missão e mensagem são inextricavelmente ligadas a Cristo, centradas em Cristo, partindo de Cristo para a glória de Cristo. E essa conexão é tão vital que parece quase óbvio para a gente mencionar, mas Paulo insiste nesse ponto para botar em negrito, para sempre sublinhar essa verdade essencial. Não existe evangelho, não existe salvação em que Cristo não seja tudo e fora de Cristo. É uma declaração crítica, especialmente em um contexto onde alguns podem tentar diluir o cristianismo, falando o quê? De perdão, de amor, de social, de Deus de uma maneira geral, mas omitindo a figura central, Cristo. Omitindo que fora dele o homem só tem a ira de Deus e que fora dele não há nada, não é? Fora dele nós nascemos trevas e vamos continuar trevas e vamos morrer nas trevas. Para Paulo, então, essa abordagem que não é totalmente centrada em Cristo, e todas as coisas no Evangelho não são pelos méritos dele, e cada bênção em nossas vidas, a fé, o arrependimento, o crer, são parte daquelas bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais que foi comprada pelo sangue de Cristo, né? Em Cristo, é totalmente impensável. Então o Evangelho é sobre Cristo, a salvação é por meio de Cristo, e todos os propósitos misericordiosos de Deus são realizados não pelo valor do homem e a importância do ser humano, mas por causa de Cristo e em e através de Cristo. Então tudo o que Deus Pai planejou e executou para a nossa salvação, Ele fez em Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Então em Cristo habitava e habita, né, corporalmente toda a plenitude da divindade, ele fala em Colossenses. É uma afirmação de que todas as riquezas da graça e sabedoria de Deus estão entesouradas apenas nele. Ele é o baú de riquezas de Deus. Então, do início ao fim, a narrativa da salvação ela é tecida em torno de Jesus e em Jesus para a glória dele. E nós somos chamados e escolhidos, mas não por causa de algo em nós. Somos chamados e escolhidos em Cristo, soberanamente, pelo beneplácito de Deus, e não por nada externo ou em nós que o fez nos escolher. E ele fez isso antes da fundação do mundo. Então a reconciliação com Deus se dá pelo sangue de Cristo. A redenção e o perdão dos pecados são alcançados pelo sangue de Cristo, segundo as riquezas da sua graça. Então essas passagens todas elas vão ressaltar e ressaltam a primazia de Cristo em todos os aspectos do plano divino. Cristo não é apenas um elemento importante do cristianismo, ele é o cerne, ele é o ponto central e o meio pelo qual todas as promessas de Deus são um sim e um amém, são cumpridas. Não tem nada a ver conosco realmente,
Então a mensagem de Paulo é clara. A essência do Evangelho e a chave para a salvação reside inteiramente em Jesus Cristo. E é uma mensagem que ele entrega com urgência, paixão, convicção, reiterando que compreender e ser levado pelo Espírito a aceitar esse fato é fundamental para nós de fato estarmos na fé cristã, ou seja, na fé salvadora. E a questão do perdão é uma das mais cruciais na fé cristã. Muitos se perguntam como podem ser perdoados. Será que é o nosso arrependimento que ele levou Deus a nos perdoar, ou uma vida virtuosa? Será que essas coisas obtiveram o perdão de Deus? Com toda a reverência, é necessário afirmar que nem mesmo o Deus Todo-Poderoso poderia perdoar os pecados com base apenas em critérios como esses, né? É uma compreensão totalmente falsa pensar nisso e até ofensiva. Existe apenas uma maneira pela qual Deus oferece o perdão: através do sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que desceu do céu, sofreu a agonia, a vergonha e a morte na cruz debaixo da ira infinita de Deus, e então em quem temos a redenção pelo seu sangue. É uma declaração que coloca o sangue de Cristo como o elemento central e absolutamente essencial do cristianismo. Ou seja, ele faz tudo e ele compra tudo, e soberanamente isso é aplicado em todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Sem ele não há redenção, não há cristianismo. Não é apenas a pessoa de Cristo que é vital, mas especificamente a sua morte, a propiciação, a expiação, a sua obra, o seu sangue derramado, o seu sacrifício expiatório e substitutivo. Seguir Cristo como exemplo não é cristianismo, não é? Qualquer aspecto enfatizado vago, amor, bondade, social, não é o cristianismo, né? Então apenas por meio desse sacrifício que a redenção é possível. Então a carta aos Efésios ressalta a essencialidade, não é, de Cristo em cada aspecto. À medida que a gente avança de uma maneira detalhada na carta, vai ficando cada vez mais claro que Cristo está em tudo e é fundamental em tudo e o centro de tudo. Somos escolhidos nele, chamados por ele e salvos pelo seu sangue, e para mostrar nas eras vindouras a glória da sua graça. Então Cristo é descrito como a cabeça da igreja, não é? Como nos lembra o primeiro capítulo logo de Efésios, e ele é exaltado como estando acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também na eternidade, né? Então a supremacia de Jesus é incontestável e é a razão de tudo. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e está à direita de Deus, exercendo todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra para a sua igreja e para mostrar no fim a glória da graça e da justiça de Deus. Todos vão se encontrar com ele como o ômega, ou como uma fonte de água da vida, ou como um lago de fogo. Então esse tema é central e permeia toda a epístola, nos convidando a contemplar Jesus em sua totalidade, em sua pessoa, em seus ofícios, em sua obra e em tudo que ele representa e pode oferecer a nós. Então a questão é: nós estamos ansiosos todos os dias por essa jornada de conhecimento cada vez mais profundo de Cristo, fazendo de Cristo tudo em tudo, tudo em todos? Estamos prontos para ver, contemplar, entender mais profundamente quem é Jesus Cristo, o que ele fez por nós e o que ele pode ser para cada um de nós agora e eternamente? Então esse é um chamado, um convite a mergulhar na compreensão da figura central de todo o plano eterno de Deus e do coração de Deus, e explorar a profundidade e riqueza do seu sacrifício e do seu amor por nós. E dentro da carta aos Efésios, um tema prático e de imensa importância vai emergir, que é o grande propósito de Deus realizado em Cristo. Então esse tema ele é claramente evidenciado, por exemplo, no verso
10, onde você vai ler sobre o objetivo divino de reunir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai delinear o vasto escopo do plano divino que abrange não apenas a humanidade, mas toda a criação, sabe, no céu, tudo que Deus criou, por causa, para Cristo, culminando em Cristo. E Paulo prossegue explicando a necessidade imperativa desse plano divino, uma necessidade nascida, o plano de vida da graça, não é? O plano geral é decretado na eternidade, centrado em Cristo. O mundo, a gente pode dizer, foi feito para aquela sexta-feira, mas aqui no tempo, no nosso pecado, né? É assim que nós somos encontrados, estando mortos em delitos e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então no capítulo 12 ele aborda as profundas aflições que atormentam a mente e o coração humano, atribuindo elas ao domínio do pecado, né, em todos os homens que nascem mortos em seus delitos e pecados, são dirigidos pelas suas concupiscências e pelo domínio dos principados e das potestades do ar, que é uma referência ao espírito maligno e todos os seus asseclas, né, que atualmente operam nos filhos da desobediência, ou seja, em todos os homens como nascem no mundo. Então o plano de redenção se torna vai se descortinar, não é? Fazendo com que a queda do homem, não é? Que não originou o plano, mas que estava ali no centro, já que o centro do plano de Deus é a cruz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas o quão catastrófico foi esse evento, e foi precedido pela queda de um ser angélico proeminente, com outros anjos, que agora se tornou o Deus deste mundo, entre aspas. O poder destrutivo de Satanás é apontado como parte, não é, da raiz do ódio, da divisão, primeiro da inimizade com Deus, não é, e da divisão e da ruína que permeiam a existência humana. E é por isso que o homem não consegue lidar com isso, por causa do pecado que habita nele, por causa dessas potestades, o mundo jaz no maligno. Então a narrativa de Paulo evidencia que a divisão e a inimizade não são fenômenos modernos, são problemas ancestrais, né, e persistentes ao longo da história, nascidos do pecado e do ódio de Satanás por Deus e do homem também, que tem a sua mente natural inimiga de Deus. E o resultado é um mundo onde o homem, perdendo sua verdadeira relação com Deus e a razão pela qual ele foi criado, não é? De glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre, como diz o catecismo, ele tenta usurpar o lugar de Deus. E aí causamos caos e confusão. No entanto, Paulo nos lembra que desde o início, no paraíso, Deus anunciou seu plano de redenção, porque esse é o plano eterno de Deus, não é? E começou a colocá-lo em prática. E esse plano que perpassa toda a história da humanidade é um plano de restauração, de reconciliação, onde Deus, através de Cristo, vai reunir tudo que foi disperso e corrompido pelo pecado e vai mostrar mais gloriosamente a glória de Cristo do que se o homem nunca tivesse pecado, não é? E o conhecimento dessa glória será muito maior, não é? Então a epístola aos Efésios nos convida a compreender e valorizar esse plano divino de redenção, um plano que transcende o tempo, o espaço, que começa lá na eternidade e que visa restaurar e manifestar, restaurar a harmonia perdida, né, entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade, e manifestar a glória infinita de Cristo. Então é um tema que vai desafiar o tempo todo cada um de nós a refletir sobre o alcance e a profundidade da misericórdia soberana de Deus, do seu amor,
e o papel central de Cristo na realização de tudo o que Deus Pai propôs e faz e completará. Então o Velho Testamento vai se desdobrar como um relato intrincado, mas fascinante, de como Deus iniciou a implementação do seu grandioso plano. E nesse conjunto de textos a gente vai observar Deus escolhendo um povo específico. Ele escolheu um povo, ele não era obrigado a escolher todos os povos, como a gente falou antes. Ele escolheu um povo e deixou os outros em seu pecado, começando apenas, na verdade, escolhendo um homem, Abraão, quando ninguém no mundo buscava a Deus, como um homem natural nunca busca, e ninguém estava, todos estavam adorando seus ídolos, inclusive Abraão com 75 anos, e Deus escolheu um homem a partir do qual formou uma nação, inicialmente os hebreus, e posteriormente foram conhecidos como judeus. E essa escolha de Abraão e seus descendentes marca o início de uma nova fase na história da humanidade, uma fase caracterizada pela promessa de redenção. Entretanto, essa escolha divina acabou criando uma divisão, uma rivalidade entre os judeus e todos os outros, entre os que tinham a revelação e os que não tinham. E essa tensão e separação histórica são elementos abordados, elementos chaves na epístola aos Efésios. E o tema principal então é a revelação de Deus não só aos judeus, mas também aos gentios, nós, não é? E a carta destaca a derrubada da parede de separação que estava no meio em Cristo, e simbolizando a união entre judeus e gentios através de Cristo, culminando em uma nova criação, a igreja de Cristo. E essa ideia de uma nova criação, de algo completamente novo, trazido à existência, a igreja é essencial para entender a obra de Deus conforme ela continua a se desdobrar na história. Então, como Paulo explica, esse processo de crescimento e expansão da obra de Deus prossegue avançando em direção ao momento futuro. Como Jesus diz, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então está avançando para o futuro, que é a plenitude dos tempos. E nesse momento o plano completo de Deus será realizado e toda oposição a ele será anulada. E o objetivo final é a reunificação e unificação de todas as coisas em Cristo. Dessa forma, a carta aos Efésios traça um panorama que começa com a eleição exclusiva, isso falando da história, e não da eternidade, dos judeus, passa pela inclusão dos gentios e se amplia para abranger a restauração e unificação de toda a criação. E tudo isso Paulo vai enfatizar será realizado em Cristo e por Ele, por causa dele, para a glória dele. E esse tema é um dos mais proeminentes na carta, e ele ressalta a magnitude do plano redentor de Deus, que transcende barreiras culturais e temporais, unificando a humanidade e toda a criação sob o senhorio de Cristo. E o tema da igreja então vai emergir como um ponto crucial da epístola, da carta, refletindo de forma objetiva e clara o propósito divino. A igreja é vista como o instrumento através do qual Deus executa seu grandioso plano de unir homens de todas as raças, tribos, línguas, nações. A igreja é um mosaico diversificado, composto por indivíduos de diferentes nacionalidades, oriundos dos mais variados cantos do mundo, com experiências distintas, aparências diversas, histórias diversas. Não importa se a história de uma foi mais traumática, aquele foi assim. O evangelho, a graça é muito mais poderosa do que todas essas coisas, sabe? Diferenças psicológicas e culturais incontáveis. No entanto, apesar de todas essas disparidades, em Cristo Jesus, eles são transformados em um só corpo. E essa unidade é a realização do que Deus está fazendo, uma prefiguração do que será plenamente alcançado quando finalmente existirem novos céus e nova terra em que habita a justiça, como Pedro diz em 2 Pedro 3. E quando Jesus reinará supremo, de costa a costa, até que as luas não tenham mais crescente nem minguante. Então contemplar a igreja sob essa perspectiva é extraordinariamente enaltecedor e maravilhoso. Em vez de você ter qualquer problema com a igreja, você olha para a igreja de uma maneira totalmente maravilhado, e
perceber-se como membro dessa igreja é reconhecer a importância, o privilégio e a responsabilidade que acompanham tal posição, né, de ser um verdadeiro membro da Igreja de Cristo. Esse entendimento deve ser o alicerce sobre o qual se constrói a nossa vida. Tudo da nossa vida. Nesse ponto, por essa perspectiva. Por essa razão, então, a partir do capítulo 4 e prosseguindo até o final da carta, Paulo vai se dedicar a enfatizar o comportamento ético esperado dos cristãos, como o amor de Cristo nos constrange e nós não vivemos mais para nós mesmos. Isso tem impactos práticos em toda a nossa vida. E essa ênfase não é meramente doutrinária, ela deriva da essência do que significa ser cristão, do plano de Deus para seu povo e da necessidade de manifestar a graça de Deus em nossa vida diária, comum, e em nosso modo de viver cotidiano, né? Então a carta aos Efésios não apenas vai delinear de maneira geral e a natureza teológica e espiritual da igreja, mas vai também conectar essa compreensão com cada aspecto da vida, né? A fé cotidiana, uma compreensão prática cotidiana da fé, né? E é um convite, então, um chamado soberano a viver de maneira que reflita a unidade e a graça encontradas em Cristo, expressando no dia a dia o propósito divino de reconciliação e restauração que a igreja, como corpo de Cristo, é chamada a realizar. Então, nesse voo panorâmico, né, dos temas centrais da carta aos Efésios, a gente tem a oportunidade de sintetizar essas verdades profundas que ela contém de uma maneira prática e acessível. E a razão pela qual essas verdades são enfatizadas é a plena convicção de que conhecer esses ensinamentos é a maior necessidade, não é tudo para nós. Nós precisamos imergir nessa gloriosa revelação para nos libertarmos da obsessão por nós mesmos, pelo homem, pelos seus dramas, de começar e fazer tudo ser a respeito disso. Então, ser libertos da obsessão por nossos próprios problemas e limitações. Se nós pudéssemos ver como somos descritos na carta aos Efésios e compreender a nossa verdadeira identidade agora em Cristo, quão transformador as nossas percepções seriam tocadas, né, de maneira transformadora. Nossa identidade, então, não ia estar mais na busca de autoestima baseado em nosso corpo, em nossa aparência, no que temos e que não temos. Isso é uma identidade falsa, né? E apesar de toda a ideia de autoestima hoje girar em torno de todas essas coisas, a nossa identidade não tem nada a ver com isso, né, se estamos em Cristo. Então Paulo, em sua oração, ele expressa isso nos versículos 17 a 19 e clama por um entendimento mais profundo de qual seja a esperança do vosso chamado soberano, da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então imagine o impacto dessa compreensão em nossas vidas. Se você, como cristão, se sente sobrecarregado, infeliz, deprimido, a ponto de ceder ao desespero, e algumas pessoas até falam sobre o desespero final estando em Cristo, né? O que realmente a pessoa necessita é conhecer e se apoiar no poder que atua vigorosamente em seu favor se ele é um filho de Deus, que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, não é? E se nós compreendermos ou compreendêssemos plenamente o que significa estar cheios de toda a plenitude de Deus, nossa fraqueza e angústia se dissipariam, não é? Não mais apresentaríamos uma imagem tão desanimadora da vida cristã, porque o mundo deprimido à nossa volta não tem visto uma grande diferença naqueles que dizem conhecer Cristo e serem novas criaturas nele. Então, nós devemos ter esse impacto naquelas pessoas que nos cercam.
O que nós precisamos então é o quê? Não é de humanismo secular, fundamentalmente não é de uma nova experiência também mística. O que nós precisamos é de um entendimento mais profundo do Evangelho, um entendimento mais profundo sobre nossa identidade e posição em Cristo, sobre o que Deus já realizou por nós em Cristo e as bênçãos que Ele nos concedeu em Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais. E muitas vezes nós falhamos em reconhecer os privilégios que nos foram dados, e é esse reconhecimento que pode mudar radicalmente nossa perspectiva e nosso viver, da fé cristã. E nossa necessidade mais profunda, na realidade, é então a compreensão profunda do Evangelho, centrado em Cristo. Então, nosso desejo, nossa oração pessoal deve ser a esse respeito, ecoar a oração de Paulo, que sempre que você vê que ele está orando por isso, pelas pessoas a quem ele se dirigia. Ele está sempre pedindo que Deus abra os olhos do nosso entendimento, que nossos olhos do entendimento sejam iluminados, para que a gente possa entender com todos os santos a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Essa é a chave para desvendar o vasto panorama das abundantes riquezas da graça de Deus, que são reveladas tão profundamente na carta aos Efésios, E devemos não apenas então observar essas riquezas, mas também tomar posse delas, e mais do que tomar posse delas, desfrutar elas, e mais do que desfrutar elas plenamente. Em tempos tão tumultuados como os nossos, nossa cultura, com pessoas buscando tantas soluções, tanto para a sociedade como individualmente, o mundo inteiro ansioso, questionando as consequências de cada problema atual, é crucial nós termos uma compreensão renovada, robusta do plano eterno de Deus, do propósito de Deus em Cristo, para o mundo e para as nossas vidas. E nesse contexto de incerteza contínua, global, com as pessoas desorientadas, desanimadas, deprimidas, nós somos incrivelmente afortunados por termos a capacidade de entender a revelação divina, de vislumbrar o plano e o propósito de Deus que transcendem todas as tribulações terrenas, todos os dramas terrenos. Esse plano divino, é importante reconhecer, não será cumprido por meio de agendas humanistas, mas por pessoas comuns, como nós, pela igreja. Enquanto o mundo pode ignorar ou até zombar dessa verdade, nós, alinhados com o coração de Deus, centrados em Cristo, alinhados com Paulo, temos certeza de que todo principado e todo poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, estão subjugados sob os pés de Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, embora tenha sido rejeitado pelo mundo em sua vinda, ridicularizado como um carpinteiro do interior, é na verdade o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a razão pela qual o universo existe, a razão de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é aquele diante de quem todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra vão se dobrar, como está em Filipenses 2. Devemos ser eternamente gratos a Deus então pelo glorioso Evangelho de Jesus Cristo e pelas riquezas da sua graça. E essas verdades, e só essas verdades, nos oferecem uma perspectiva única e poderosa, não só para entender nosso lugar no mundo, mas também para reconhecer a grandiosidade do plano divino que está em ação, totalmente centrado em sua glória, segundo o seu próprio beneplácito e vontade, para manifestar toda a beleza infinita em Cristo Jesus, e tudo feito por causa dele e para ele, E isso é independentemente das turbulências e incertezas dos tempos em que vivemos, das nossas dificuldades, das nossas lutas. Os cristãos lá em Éfeso poderiam viver uma vida sublime e abundante, baseada no Evangelho e pelo poder do Evangelho. Lá no coração do Império Romano, com todos os seus problemas, perseguições, e nós também.
E é isso que Deus faz no coração dos seus filhos, né? Daqueles em quem Ele regenera, aquele que Ele pôs em Cristo, operando em nós, o Espírito Santo aplicando a nós todas as bênçãos espirituais adquiridas pelo mérito de Cristo para a sua igreja, ou seja, aqueles que foram dados a Ele antes da fundação do mundo. Então que esse seja um mergulho diário nas profundezas de Deus, nas profundezas da graça de Deus, na beleza infinita do seu Filho, Jesus Cristo. É sobre isso que é Efésios, na verdade é sobre isso que é a Bíblia, é sobre isso que é a vida, é sobre isso que é o passado, é sobre isso que é a eternidade. Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás. Alegria e paz. Venha